I imagine all night long there was a prayer meeting going on. Eu imagino que houve uma reunião de oração que se deu a noite toda. You know, if you're coming to a test, here it is. That's the trouble with the church today. You rely upon your own senses and ability instead of taking it to the Lord in prayer. That's right. Você sabe, quando se chega a uma prova, aqui está. Este é o problema com a igreja hoje. Conta-se com os próprios sentidos e habilidades em vez de levar ao Senhor em oração. Isto é certo. Today we start to send to somebody somewhere where you say we get out and have a little council and meet and say we should do this or go here or do there. But the Bible, in the days before they sent out the apostles, they met together and fasted and prayed. Hoje, para começarmos, ao enviar alguém a algum lugar, bem, se diz, nós vamos ter um pequeno conselho. Nos reunimos e dizemos, devemos fazer isto, ou vir aqui, ou fazer aquilo. Mas a Bíblia nos diz, antes de enviarem os apóstolos, eles se reuniram, jejuaram e oraram. And the Holy Spirit said, separate me, Paul and Barnabas. The Holy Spirit, you notice, not man's opinion, but the Holy Spirit leading, guiding. Amen. E o Espírito Santo disse, separem-me Paulo e Barnabé. O Espírito Santo. Observem, não a opinião do homem, mas o Espírito Santo dirigindo, guiando. Amém. Notice, now, prayer meeting all right. So they had to show what they were made out of. Observem, agora, a reunião de oração a noite toda. Então eles tinham que mostrar do que eles eram feitos. And brother, every man that professes to be a Christian, sometime or other, you got to show what you're made out of. The devil's going to call your hand. Irmão, cada pessoa que professa ser um cristão, uma vez ou outra você vai ter que mostrar do que você é feito. O diabo vai desafiá-lo. Bom dia, amados e preciosos irmãos, Deus nos abençoe. Sabendo certamente que no dia do julgamento nós seremos trazidos face a face com esta geração. E sendo ministros, nós seremos os juízes e as pessoas para as quais nós temos falado, e suas atitudes para com a palavra, a qual nós lhe temos trazido, determinará o destino eterno delas. Portanto, Senhor, naquele dia nós seremos juízes a favor ou contra a geração para a qual nós temos pregado. Deus, Pai, por favor, através do nome de Jesus, não nos deixe dizer uma palavra que seja errada, mas que possamos ter corações sinceros e mentes abertas para que possamos receber as coisas que são Tuas. Para que possamos ser capazes de sair para nossos diferentes campos de trabalho e sermos mais equipados com a Tua palavra. Não queres Tu vir e falar em nossos ouvidos e ser nossa língua e nossos pensamentos? Que a meditação do meu coração, pensamentos de minha mente, tudo que está dentro de mim e dentro destes irmãos e irmãs, possa ser aceitável em Tua visão, Senhor, para que possamos ser tão cheios e carregados com o Teu Espírito, da Tua presença, Senhor, neste edifício no qual estamos nós vivendo. Que nós nos tornemos todos juntos uma nuvem da glória de Deus. Que possamos ser tão cheios do Espírito Santo que nós sejamos mais decididos do que nunca na vida a levarmos a mensagem para esta geração que está morrendo, na qual vivemos. Ouça-nos, Senhor, e fala-nos através de Tua palavra, pois pedimos isto no nome de Teu Filho e nosso Salvador, Jesus Cristo. Que nós sejamos abençoados por este Deus maravilhoso. Dons e vocações são dados sem arrependimento, conforme nós lemos em Romanos
capítulo 11. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Desobediência de Israel. Meus amados irmãos, Deus dá os dons como que uma chuva que desce e a cada pessoa atinge, ganha um dom. E Deus deu o seu dom, derramou, Ele não te toma os dons. Ele observa o que você vai fazer com os dons que Ele te deu. Deus deu dons aos homens. Deus deu os dons aos homens, para que os homens pudessem usar desses dons, para que os homens pudessem ajudar uns aos outros com estes dons. Assim Ele dá, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Para isto que Ele distribui os seus dons. Uns fazem isso, outros fazem aquilo outro. Como diz o apóstolo São Paulo, a carta aos Efésios, capítulo 4. Diz no versículo 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê? Engrandecimento próprio da pessoa? Se engrandecer sobre os demais? Não. Para o aperfeiçoamento dos santos. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E cada um tem de Deus uma vocação. Não só dentro do campo ministerial, mas do campo natural. Cada pessoa pode exercer a sua vocação, aperfeiçoar a sua vocação. Então os dons foram dados para aperfeiçoamento da igreja. E eles não foram dados para engrandecimento de quem tem o dom. Nós, às vezes, podemos engrandecer, exaltar aquela pessoa a qual recebeu um dom de Deus, um dom muito maravilhoso. Agora, Deus deu os dons, mas para aperfeiçoamento do corpo do Senhor, da noiva, da igreja. Então não importa se aquele dom que aquele homem tem é grande, é maravilhoso. Nós devemos observar estas coisas. E Deus dá as coisas para alguém usar. Eu quero trazer um pequeno testemunho próprio. Me permitam, por favor. Eu quero trazer que 95% das coisas as quais eu trago aqui neste canal, quase 100%, destes pequenos sermões que trago, vêm diretamente de Deus. Eu não fico procurando o que eu vou falar amanhã, o que eu vou falar depois, meu Deus, e agora? Mas antes que o sol nascer, vem aquilo no meu coração. Eu vos falo verdade. Isso mesmo que estou vos falando agora, os dons de Deus e as vocações, veio ao meu coração trazer este assunto. E às vezes é um assunto um pouquinho longo, e eu não consigo terminar, eu fico um pouco agitado e quero fazer tudo numa programação só. Agora, antes do sol nascer, vem ao meu coração, então quando o dia clareia, que às vezes eu estou acordado só, os demais estão dormindo, a esposa está dormindo, todo está dormindo na casa.
Mas quando eu acordo, então, eu tenho aquilo, eu levanto e às vezes fico acordado até quase amanhecer. Então aí eu vou na Bíblia, eu vou na mensagem e vou pegar as referências sobre este assunto. Mas não é premeditado para atingir A ou para atingir B. Eu anoto e vou depois pesquisar. O profeta diz assim: sabem vocês como eu adquiro as minhas mensagens? Eu tenho uma visão. Mas eu não trago aquela visão para o povo enquanto eu não vou na Bíblia e certifico que aquilo combina com as Escrituras. Porque, meus irmãos, pode ser a coisa mais bela, pode ser uma pregação das mais maravilhosas, que leva as pessoas a se emocionarem, a chorarem, correrem para o altar. Mas se aquilo não estiver de acordo com a palavra, é apenas emoção. Não tem ali o conteúdo da vida. O conteúdo da vida é o germe da vida que está no grão, escondido às vezes, dos olhos dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. Jesus falou sobre isso. Então nós temos trazido as Escrituras. Vejam bem, os dons são dados, os dons e as vocações são dados sem arrependimento. Você veja isso em Romanos 11, 29. E para que foram dados os dons? Efésios capítulo 4, verso 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu justamente para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não é maravilhoso a gente saber sobre isto? Discorrer sobre isto? Isto é muito maravilhoso. Agora nós devemos dar valor a esta vocação. Você tem uma vocação de Deus. Irmãs, você tem vocação de Deus. Você tem o dom de Deus. Aqui às vezes nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Queremos o que o vizinho tem. Queremos o que os outros têm. Não. O apóstolo diz aos Hebreus capítulo 3, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olha, veja bem o teor deste versículo. Participantes da vocação celestial, cristão vocacionado, crente vocacionado, não apenas influenciado, não apenas com medo do inferno, não apenas com medo disto ou daquilo outro, mas santos participantes da vocação celestial. Você nasceu vocacionado para ser um cristão. Dê valor a isto, ame a isto, viva por isto, dê sua vida por isto. Você é um vocacionado para ser o que você é. Ah, que coisa maravilhosa! Este conhecimento, ele é maravilhoso. Então Deus me deu uma vocação para tal coisa. Que Deus me ajude a exercer essa vocação não para benefício próprio, não para massacrar, mas para dar vida, para salvar. Oh, que coisa maravilhosa! É ser vocacionado. Quando você encontra um médico vocacionado, é bom demais, né? Você já encontrou um destes? Agora, na segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, ele diz no capítulo 1, verso 9, ele diz sobre si mesmo. Portanto, verso 8, portanto não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Da onde veio essa vocação?
uma costureira vocacionada. Mas você, quando acha uma, fala assim, não, aquela costureira é maravilhosa. Um médico vocacionado, um pedreiro, um eletricista, em todas as profissões da vida. Ah, meu Deus, se no mundo natural, se na vida natural é glorioso ver, estar com uma pessoa vocacionada, um cantor vocacionado, não um cantor só para cantar, não, ele é inspirado, um compositor inspirado por Deus. Meus irmãos, dê valor à sua vocação, meus irmãos. Isso é muito bom. Ainda temos mais uma escritura aqui. 2 Pedro, capítulo 1, no verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca, jamais tropeçareis. Por que os cristãos tropeçam? Por que tropeços? Por que tropeçam? Por que viram tropeços? Vejam, vamos ler calmamente o versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, eleitos, vocacionados, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Dê valor a essa vocação que você tem de ser um cristão, de amar a palavra. Renuncie aquilo que é contrário à palavra, porque senão você vai tropeçar mesmo. Todos tropeçam, todos vão cair se não fizerem isso. Se você ler um pouquinho antes, está a estatura do varão perfeito aí na segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Olha, então ele diz para nós essa vocação de você ter essa paciência, essa fé, essa virtude, este conhecimento, essa temperança, essa paciência, essa piedade, o amor fraternal. Porque se você não tiver essas coisas, é cego. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Esqueceu da sua santificação, esqueceu da sua justificação e não se encheu do Espírito Santo e vive uma vida que não condiz. Portanto, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis. Dê valor àquilo que Deus te deu, à família que Deus te deu, aos irmãos que Deus te deu. É de Deus, é puro. Mas os dons são dados por Deus sem arrependimento. E nós vimos aí os dons sendo usados em benefício próprio. Não, isso não é correto. Para engrandecimento próprio, isso não é correto. Para adquirir fama, multidão, não, isso não é correto. Jesus nunca teve a multidão do seu lado, só a minoria. E eu te faço uma pergunta, depois a gente continua. Analise aí. Já existiu um dom maior do que o dom de Jesus? No mundo, antes de Jesus vir? Existia um dom maior do que o dele? Tudo que existiu era tipo, apontando para ele. E depois que ele nasceu? Jesus, o maior dom que o mundo já recebeu. Mas vejam só, só a minoria o recebeu e o recebe na sua essência. Jesus, o maior dom que o mundo já recebeu. Deus os abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados e preciosos irmãos. Recordemos as palavras do apóstolo. Rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis na vocação
da qual sois dignos, suportando-vos uns aos outros em amor. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz. E não sejais quais meninos inconstantes, levado à roda de todo vento de ilusão, porém crescendo no total conhecimento de Jesus Cristo, nossa eterna salvação. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, na medida do dom de Cristo que nos diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, para que todo que nele crê seja feliz.